Ok. Retornando à sessão, Dr. Walker, por favor, peço que comece a gravação. Bom, agora vamos aos itens 64 e 65, de relatoria de Dr. José Renato. São embargos de declaração. Peço a gentileza da senhora Janaína convocar o patrono para a sustentação oral. Ok, presidente, farei a convocação. Ok, obrigado. O que a gente tem de vídeo gravado, ó, cresceu, tá? É ultra fértil. Aí tem um vídeo, eu não entrei no vídeo, então eu não sei. Aliás, vai ser o primeiro vídeo que eu faço nesse Teams. Espero que funcione. Porque parece que agora eu tenho que clicar apenas no YouTube e compartilhar a tela. Eu acho que é assim. Tentarei fazer, espero que acerte. E peço já, de antemão, desculpas aos meus erros e assessoria direta do Dr. Rafael para o nosso mestre de assuntos tecnológicos. Quero só ver, hein? Então, vamos lá. Doutor Jean Carlos, o senhor está nos vendo e ouvindo? Sim, sim. Bom dia a todos. Bom dia. Passo a palavra de pronto ao doutor Zé Renato, itens 64 e 65, que são embargos. Está com a palavra, doutor Zé Renato. Presidente, bom dia mais uma vez. São os embargos de conselheiro. Eu vou rapidinho aqui ao relatório. Embargos de conselheiro, que com base em despacho da unidade preparadora, apontou a existência de processo informado, a inexistência de processo informado na resolução 3302.001/203, nos seguintes termos: embargos de declaração oposta ao conselheiro José Renato, em face da resolução tal, proferida em 23/10/2019, para corrigir o número do processo principal, cuja decisão definitiva deve ser aguardada. No caso, o número correto seria o final aí, 10.783.904.947/2014/99. Das alegações de cabimento e tal, a conclusão foi para que se fizesse aí os embargos. Esse é o relatório, presidente. Ok, doutor. Agradeço a sua rapidez. Doutor Jean, são 10 horas, 11 horas em Brasília, só tem 15 minutos regimentais. Está com a palavra. Vamos lá, vou tentar usar a mesma brevidade do relator. Bom dia a todos. O caso é bem conhecido, os dois casos são de multa isolada por não homologação de compensação, e a minha sustentação oral aqui hoje é meramente para informar, atualizar a turma acerca do status dos casos de compensação correlatos, que estão atualmente perante a Câmara Superior com recurso especial da Fazenda, decisões integralmente favoráveis ao contribuinte em ambos os casos, homologando as compensações. Como é de ciência dessa turma, os recursos voluntários, nesses casos, eles sequer pedem o cancelamento da multa, eles são meramente com o objetivo de sobrestar ou apensar os processos, à margem de sempre haver essa discussão sobre a previsão regimental para tanto ou não. Também há ciência de que esse procedimento tem sido feito por meio de resolução. Diante disso, o contribuinte reitera a sua razão de que os casos permaneçam sobrestados, uma vez que existem decisões favoráveis nos processos correlatos, uma boa possibilidade de que esses casos sejam definitivamente decididos em favor do contribuinte. Além disso, também, como é de ciência de todos, o processo teve repercussão geral reconhecida, está em julgamento perante os tribunais superiores, já com alguns votos favoráveis, também o julgamento não foi finalizado. Então, diante desse cenário de que demonstra que em breve teremos uma definição definitiva sobre o assunto, seria extremamente prejudicial que esses casos tivessem a sua continuação aqui perante esse Conselho. Diante disso, essas são as razões, eu me coloco aqui principalmente à disposição para qualquer esclarecimento sobre os casos. Desde já, muito obrigado a todos e bom dia. Agradeço ao patrono, passo a palavra ao doutor Zé Renato. Bom, presidente, o voto é bem curto, simples, que está aqui. Realmente, houve aí o equívoco
esse erro material na indicação do processo, ao qual deve-se esperar a resolução final, como dito pelo patrono, no acórdão original, constou como processo principal de 2014, 44, o final. Na verdade, o número correto é 10.783.904.947, 2014, 99. Então, por essa razão, desta feita, acolhe-se os embargos para a correção do erro material, passando a parte dispositiva da resolução ser versada da seguinte forma. Aí, aqui, trocando os dois, trocando o processo pelo processo principal correto. Esse é meu voto, presidente. Ok. Para deliberação, senhores, posso passar o voto, doutor Vinícius, por favor. O relator. Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutora Larissa. Relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, acordos não colegiados, recolher os embargos para sanar o vício apontado, sem imprimir efeito. Na verdade, você tem um efeito aí apontado. Eu não vou botar, vou tirar esse efeitos infringentes, porque isso aqui vai ficar muito. Porque, de uma certa forma, na hora que você está mudando, você está escolhendo um do que o outro. Na verdade, ele vai ter o mesmo teor. Sim, exatamente. Só que se você tivesse que esperar aquele, o que acontece? O cara fala que ele não existe, então toma de volta e julga. Então eu prefiro não botar nada. Pode ser que eu esteja sendo muito precioso, mas eu vou tirar se tem efeito ou não tem efeito infringente, vou deixar sem nada aqui. Como você também não botou no voto, eu só vou botar para sanar o vício apontar, não temos o voto do relator. A gente pode até fazer essa discussão teórica depois, mas é só uma questão para não dar confusão. Ok. Tá bom? Esse foi o item 64. Isso. 65 é igual? É idêntico. Só troca os números dos processos envolvidos aqui, entendeu? Só troca o número dos processos. Então, eu vou reproduzir Eu só quero que você deixe pontuado, então, na gravação, o que foi alterado. Sim. Aqui, neste do 65, o processo que foi informado na resolução foi informado como processo principal o 10.783.904.947, 2014, 97. O correto, como processo principal, é o de número 10.783.904.946, 2014, 44. Então, por essa razão, eu acolho os embargos para correção do erro material, fazendo constar como o processo principal o correto de número 10.783.904.946, 2014-44. É assim como eu voto, presidente. Ok, senhores. Alguma alteração no voto dos senhores? Então, os embargos foram acolhidos para sanar o vício apontado. Nós temos voto do relator, que foi ajustar o número do acórdão, do processo principal, e sem alterar o conteúdo efetivamente. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Só uma observação aqui de ordem fática, que os processos existem, ambos, eles só foram invertidos e eles têm o mesmo status. Então, não é uma questão de que a solução... Não, claro, eu entendi que o resultado é o mesmo, é mais para fomentar a discussão teórica de vocês aí, mas obrigado. Na verdade, quando eu dei o exemplo de ele não existir, foi só para chamar a atenção, para dar um exemplo que poderia vir a dar uma confusão. E mais, ele existindo, confusão maior vai ser, porque vai colocar a decisão errada nele, ele vem para cá, a gente vai falar que naquela decisão e volta de novo. Então, exato. Mas aí não tem nada a ver com o efeito infringente. Tá bom. Agradeço ao senhor. Muito obrigado. E tenha um bom dia. Bom dia a todos, bom trabalho. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, agora vamos ao item... Vamos ao item
58 a 63, relatoria do Dr. Walker Araújo. Deixa eu ver aqui. Não. Na verdade, o 58 de relatoria do Dr. Levou um susto agora, né, Dr. Walker? Eu vi a cara de susto que o senhor tomou. É o item 58, que é paradigma dos outros, que é 59 a 63. Tudo bem? Melhorou agora? Ficou mais calmo? Quer me matar do coração, pô? O senhor está com a palavra, doutor Walker. Vai ter a sustentação em vídeo, tá? Tá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade para manter as glosas realizadas pela fiscalização nos termos da emenda abaixo. Vou dispensar a leitura. Em sede recursal, a recorrente pleiteia preliminarmente a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida por ausência de motivação da glosa e pelo indeferimento do pedido de perícia. Meritoriamente, a reversão das glosas em relação aos bens e serviços utilizados como insumo e gastos com cal hidratada, aquisições não oneradas pelas contribuições, gastos com armazenagem, movimentação interna e remoção de gesso e fretes pagos na compra de insumos e na importação de matéria-prima e locação de equipamentos. É o relatório. Ok, agora vamos passar o vídeo do contribuinte e vamos lá, vamos ver se eu acerto. Vamos começar por aqui, assim. Vamos tentar pelo básico aqui, vamos ver se vai lá. Deixa eu ver onde eu compartilho a tela. Vídeo indisponível, agora ficou bom. Espera aí. Então, vou copiar, vou entrar aqui no YouTube. Vou tentar botar o vídeo aqui. Aqui me dá vídeo indisponível. Tá. Você pega esse vídeo onde, Gilson? Oi? Você pega esse vídeo onde? Eu recebo uma pauta, uma planilha que eu tenho O link. Deixa eu ver Ele aqui é gravado no YouTube? Se eu copiar aqui de dentro do... Tentar copiar de dentro do... vou copiar de dentro da... Em vez de copiar a célula, estou copiando agora lá da barrinha, para ver se faz diferença. Ele é do YouTube? YouTube. Bom. Ok. Não, entendi. Ele está morando no YouTube, ok. YouTube. Mas só que está diferente. Mas peraí, está errado isso aqui. Tá, já sei qual é o problema. Já descobri o problema. O endereço está diferente aqui. Tinha que ter botar um ponto no meio. Vamos ver se é isso. Não é isso. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ô, Janaína. Sim, presidente. Eu gostaria que você entrasse em contato com a Poliana e pedisse para ela confirmar o vídeo do item 58 a 63, que diz, pelo YouTube está dizendo que ele é indisponível. Ok, presidente. Enquanto isso, eu vou deixar eu vou tirar o processo, não vou julgá-lo, deixar ele em suspenso. E vamos passar para a pauta. Tá? Se você puder entrar em... Ela está por aí, não? Não, presidente, eu vou entrar em contato com ela e te dou um retorno assim que ela me responder. Tá bom.
Então, senhores, eu não vou continuar com a votação desse processo, porque tem um vídeo, tem um pedido de sustentação. O vídeo aqui dá como indisponível. Eu posso até fazer o seguinte, eu vou copiar esse... eu não consigo escrever aqui no chat. Nós não temos, deixa eu ver, o site está desativado. Então, não consigo mandar para você, Rafael. Mas mesmo assim, eu acho que não vai fazer grande diferença. Não era para mandar para mim, não. Era só para checar onde é que ele estava morando. Porque se você conseguir abrir o YouTube, tem uma setinha embaixo que é encaminhar. Encaminhar não, é copiar. É uma específica, copiar o URL. Aí você copiaria e colaria. Mas enfim. Como é que é o negócio? Se você estiver no YouTube, tá no YouTube? Não, peraí que eu vou entrar no YouTube. Peraí, faz diferença entrar em YouTube? Qual é qual é o navegador que eu uso para o YouTube? Não. Teoricamente não. Então, eu vou entrar no YouTube aqui também, peraí. Tá, então, estou aqui no YouTube normal. Tá, isso. Esse aí vídeo tá... Não, a ideia seria você pegar esse vídeo e embaixo Poxa, peraí, vai começar a tocar alguma coisa aqui, ainda bem que... Onde é que ele está aqui? Direito, não, idioma, legenda, detalhes, não, ativado, não, amplia a tela. Deixa eu procurar aqui, se eu tirar esse HTTPS aqui, procurar assim. Nenhum resultado. Realmente eu não encontro. Não, então, não adianta não. Ficarei... porque no YouTube, se tiver no YouTube, tem uma setinha compartilhar. Tipo aquela nossa rede distribuir que encaminha o processo. Mas o problema é que ele não encontra no YouTube. Então... No próprio YouTube ele não encontra o vídeo. Ele fala vídeo indisponível. Bom, não vamos parar aqui, vamos fazer que nem prova, né? A gente pula a questão e vamos para a próxima, é isso? É assim que a gente aprendeu a fazer prova? Então, vamos fazer aqui assim também. Vamos deixar esses dois aqui esperando. Esse é o item 58. Tá, deixar ele aqui parado. Então, vamos começar lá pelo item 1 da pauta, que é da relatoria da doutora Denise. A empresa Embraer, processo final 2004-71. Doutora Denise, a senhora já está com a palavra. Certo, presidente. Só deixa eu abrir aqui o processo. Janaína, você mandou, então, alguma coisa para a Poliana sobre o assunto? Sim, presidente, eu estou aguardando o retorno. Tá bom, obrigado. Então, presidente. vamos lá, vamos continuar o processo. Vamos lá para o item 1 e vamos trabalhar lá no item 1 que a gente tem processo para julgar. O presente processo foi iniciado em 17 de 12 de 2004 pela apresentação da declaração de compensação, mediante a qual o contribuinte declarou a extinção de débitos da COFINS do regime não cumulativo, apurado em abril de 2004, com créditos provenientes de PIS não cumulativo, apurado em novembro de 2003, relativo a operações de venda no mercado externo, saldo indisponível para compensação. A fim de verificar o procedimento da contribuinte, abriu-se a ação fiscal, depois de finalizada pelo termo de verificação fiscal de folhas TARES. Os fatos relevantes para o julgamento do caso foram bem resumidos pela autoridade local no relatório que se inicia o despacho decisório. Os valores de detalhamento dos créditos constantes foram alterados pelo próprio contribuinte durante o procedimento de fiscalização para adequação à DACOM entregue, cujos dados estariam corretos. A fiscalização efetuou verificações quanto à existência de crédito utilizado para compensações constantes no presente processo, referente ao PIS do mês de novembro de 2003, saldo apurado, o saldo credor apurado na DACOM, 317 mil, tendo ao final emitido um termo de verificação fiscal, concluído pela glosa no valor de R$ 399,17.
A glosa deu-se conforme as explanações contidas no item 13 e 14 do TVF, pelo fato de o contribuinte ter se tornado créditos indevidos provenientes de bens ou serviços adquiridos de PJs domiciliados no exterior, apenas em 31 de dezembro de 2003, tendo o mesmo, portanto, sido indevidamente utilizados na composição do crédito apurado em novembro de 2003. A apropriação devida foi atestada pelo próprio contribuinte, conforme respostas folhetais em face à intimação datada. Na sequência, a autoridade fiscal expressa as razões para não homologar a compensação declarada. O contribuinte discute judicialmente a zeração de PIS não cumulativa relativa ao período de ressarcimento, utilizando como crédito a declaração de compensação apresentada em face do mandado de segurança número tal, a qual encontra-se atualmente incluído num acordo TRF3 favorável à Fazenda ou desfavorável ao contribuinte constatado. Assim, é certo que o débito discutido nos autos da ação judicial, de valor número tal, original, conforme consta de ficha 5 da DACOM, poderá alterar o valor a ser ressarcido e, portanto, o crédito solicitado na DECOMP respectiva. Diante desses fundamentos, a unidade local não homologou a compensação objeto da DECOMP. Notificado do teor despacho decisório, o contribuinte protocolou a manifestação de inconformidade. Eu estou tentando resumir, presidente, porque o assunto é bem simples. Ok. A lide foi decidida pela DRJ Campinas, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, dizendo que os créditos da temática não cumulativa, calculados sobre insumos utilizados na fabricação de bens exportados, devem ser primeiramente absorvidos com desconto das contribuições devidas sobre operações do mercado interno. A existência de discussão judicial a respeito da apuração do tributo impede a determinação do montante do crédito passivo de ressarcimento e compensação. Resignada, a contribuinte apresentou no prazo legal recurso voluntário, dizendo que não há que se falar em provisoriedade ou fragilidade da condição suspensiva da exigibilidade. Através de depósitos, ele fez um depósito judicial em dinheiro, discutido no mandato de segurança, na medida cautelar número tal, porquanto que os depósitos vinculados somente poderiam ser levantados ao final dos feitos, na hipótese em que a recorrente fosse vencedora, a discussão, caso contrário, seriam convertidos em renda em favor da União. O depósito integral realizado pela recorrente sem prejuízo de conversão de renda, já operacionalizada nos moldes da Lei 11.941 de 09, e a dúvida quanto à liquidez e certeza do direito creditório peticionado suscitada pela autoridade fiscal, no caso concreto, ainda que sem respaldo legal, não subsiste, porquanto foi efetivada pela recorrente a opção do pagamento à vista das parcelas supostamente impediu o aproveitamento dos créditos da contribuição ao PIS para promoção da compensação discutida em juízo, discutida aqui. Por fim, pugna pela realização de diligência e pelo provimento do recurso para reformar integralmente o acordo com a extinção total da glosa praticada a fim de reconhecer integralmente a compensação efetivada e, consequentemente, o afastamento da multa e dos juros imputados. As folhas tais, junto à petição protocolada em juízo nos autos número tais, a qual informa a adesão ao programa do parcelamento instituído pela Lei 11.941 de 2009. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, pode passar o voto. Dessa forma, considerando o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento. Quanto ao pedido de diligência efetuado pela recorrente para a apuração da compensação pleiteada, entendo que todos os elementos necessários à formação da convicção desta julgadora se encontram-se presentes nos autos, de forma que indefira o pleito. Trata-se o processo de declaração de compensação de débito por fins com créditos referente ao PIS não cumulativo no valor de 303 mil, apurado em novembro de 2003, decorrente de exportação de mercadorias para o exterior, após a sua utilização parcial para a dedução dos valores da contribuição ao PIS a recolher decorrente das demais operações do mercado interno, nos termos do parágrafo 1º, artigo 5º da Lei 10.637 de 2002. O pedido foi indeferido, visto que no curso do procedimento fiscal foi constatado que o contribuinte não utilizou a totalidade do crédito de exportação apurado no mês para a dedução de débitos da respectiva contribuição,
restando um saldo a pagar no valor de 3 milhões. O relatório fiscal informa que, do exame da DCTF entregue pelo contribuinte, relativamente a este período, restou evidenciado que o saldo a pagar apurado no DACOM foi declarado com sua exigibilidade suspensa por força da liminar concedida no processo de mandado de segurança final 2132-9. Dessa forma, conclui o senhor auditor fiscal que a contribuinte somente poderia efetuar a compensação objeto desse processo com saldo, porventura, restante de crédito de exportação apurado no mês, após a dedução de débitos da respectiva contribuição, o que não ocorreu no presente caso. Cita o artigo 21 da Instrução Normativa 460 de 2004, vigente à época da protocolização do processo de compensação. Nesse sentido, eu transcrevi a lei. Portanto, há duas conclusões em relação ao PIS do período em debate. Foi apurado o crédito desta contribuição nos moldes da não cumulatividade em relação a produtos exportados, e a empresa apurou o débito no mesmo período que, em consequência, diminuiria o valor do crédito. E, de outro turno, sem margem de dúvida, tendo a DECOMP natureza de confissão de dívida, a empresa tinha débito líquido e certo de COFINS relativo ao mês de abril de 2004. No presente recurso, afirmou a recorrente que o mandado de segurança, em que se discutia a constitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições, cuja decisão final foi desfavorável, foram extintos nos termos do artigo 156, inciso 6º do CTN. Os créditos tributários que estavam suspensos em decorrência dos respectivos depósitos judiciais, convertidos em renda em favor da União, nos moldes da Lei 11.941/09. Sem razão a recorrente. A motivação das decisões que não homologaram a compensação, em suma, convergiram no sentido que não havia liquidez do crédito de PIS com o valor compensado com o débito de COFINS, entre parênteses, artigo 170 do CTN. Uma vez que, em se tratando de contribuições apuradas nos moldes da não cumulatividade, só há que se falar em saldo credor após o encontro do crédito e débitos. De fato, o Instituto da Compensação em sede da Receita Tributária deve ser usado de forma estrita, sob pena de qualquer contribuinte com arrimo em qualquer tese, mesmo que absurda, utilizada para postergar impropriamente débito líquido e certo com o caso em tela. A previsão do artigo 170 deixa em alíneo que o crédito, na hipótese de saldo credor, não pode ser objeto de mera interpretação, de tese jurídica discutível e controvertida, como no presente caso, pois o valor referente ao débito, que seria confrontado com o crédito em sede de conta gráfica, estava sob discussão judicial. Do mais, a clarear o tema, o legislador complementar vinculou o artigo 179-A conforme reproduzido. Assim, de forma alguma, a empresa poderia ler do Instituto da Compensação para quitar um débito se o valor do saldo credor indiretamente estava sob discussão judicial, o núcleo do direito à compensação em sede de equidade. Como saldar uma dívida sobre a qual não se discute com um direito, crédito e líquido? A recorrente foge da questão de fundo se o valor do débito de PIS, que seria confrontado com o crédito do período de apuração, para fins de apurar o montante a pagar, ainda estava sob discussão judicial quando da declaração da compensação, nítido que houve afronta ao artigo 170-A. É por isso que a Lei 10.637 de 2002 determina, ao dispor em seu artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1º, o encontro de contas, o encontro de débitos e créditos para apurar um saldo a pagar, se for o caso. Esse encontro de débitos com créditos para apurar eventual saldo credor-devedor é de natureza de tributos não cumulativos. Por isso, nesse sentido, não há de se falar em retroatividade da forma que determina o artigo 21 da IN 460 de 2004, pois ela nada mais prescreve do que a própria sistemática da Lei 10.637, que trouxe à lume a sistemática da não cumulatividade do PIS. Diante do exposto, nego o provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, senhor presidente.
Ok, vamos à deliberação, senhores conselheiros. Só que não, tá um pouco, não ficou muito claro para mim o histórico, o contexto, porque acho que eu fiquei fixada no início ali do relatório, é um pedido de esclarecimento. Claro, pode. Quando fala em glosa e depois tem essa questão do crédito que está sendo discutido judicialmente, eu acabei me perdendo, eu não consegui. Afinal, assim, você conseguiria resumir? Claro, claro. O pedido de compensação. Denise? Claro, sim, com certeza. E aí você, de repente, já me esclarece também se eu errar. É o seguinte, Larissa, o contribuinte ele quer créditos, né? Uhum. Ligados à exportação, só que para ressarcimento precisa deduzir primeiro, né, na escrita. Só que o seguinte, no período desses créditos, ele tinha ali um débito, vamos dizer assim, o período, primeiro trimestre de 2004, imagine, não sei se é esse trimestre exatamente, primeiro trimestre de 2004, ele tem os créditos e ele tem o débito daquele trimestre, então ele tem que primeiro, né, compensar um com o outro na escrita, para depois pedir o ressarcimento. Só que o débito que ele indica é menor do que o que efetivamente é. Por quê? Porque, na verdade, ele está discutindo o valor do débito judicialmente. Então, não é que ele está discutindo o crédito judicialmente, ele está discutindo o débito judicialmente. Né? E aí ele alega que fez depósito do débito nessa discussão judicial. Então, é basicamente isso. E a Receita fala, não, você tinha que deduzir integralmente o débito, independentemente se você está discutindo ou não esse débito judicialmente. Você só pode pegar o que sobrar se você considerar o débito integral. Não pode considerar parcial. Eu acho que é isso, né, Denise? É isso mesmo, Vinícius. Esse débito ele estava com a exigibilidade suspensa por conta de um mandato de segurança que o contribuinte tinha impetrado, alegando o alagamento da base de cálculo. Então, como o artigo 5º diz que, primeiro, a dedução da conta gráfica dos débitos que tem da contribuição, e aí, sobrando aquilo ali, ele poderia compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal. Essa é o que diz a instrução normativa. É mais ou menos o que está sendo discutido, é isso. Tá, não, obrigada. Ficou claro aqui. Ô, Denise, está claro nos autos que houve o depósito? Tá claro nos autos que... Quer dizer, ele peticiona no final, depois do recurso voluntário, que ele entrou com pedido de parcelamento. Não foi nem pagamento, foi parcelamento. Mas teve depósito judicial antes? Não, e não teve, eu não verifiquei nos autos, eu procurei, olha, folhei muito o processo, mas eu não verifiquei depósito judicial, somente esse pedido de parcelamento. Se tivesse feito o depósito, não faria muito sentido parcelar, né? Sim. Talvez seja da diferença, porque ele disse que fez o depósito, né? Assim, eu entendo que, pelo que a gente tem aí, não tá suficiente para chegar a uma conclusão. Assim, o argumento que você traz no teu voto, eu acho que ele não é aplicável aqui, porque fala de créditos, né, transitado em julgado, não é o débito transitado em julgado. Você usa o 170A. Mas o 170A é direto, não é... O crédito está sendo discutido judicialmente, não a sobra de um pagamento. Eu não vejo a possibilidade de extensão. O que eu quis dizer é que influenciaria no crédito, né? Isso que... mas não acredito nessa aplicação do 170A nesse caso, não, porque a discussão é objetivamente de um débito.
Então, ele está discutindo a base de cálculo de um débito. Eventualmente, esse débito, ele, na verdade, o débito nem implicação no crédito vai ter efeito sobre o crédito ressarcível. Então, por isso que você também não pode usar o 170A. Mas, enfim, sem me antecipar aqui, eu entendo que não há elementos suficientes para a gente concluir se esse negócio aqui, ele... Porque eu fico imaginando, o sujeito passivo, se ele tem uma decisão liminar, por exemplo, sobre o débito, ele não precisa fazer a dedução, porque se está suspenso, está suspenso, ele não tem exigibilidade aquilo. Por outro lado, se ele fez um depósito judicial, também ele não tem que fazer a dedução na escrita fiscal de algo que ele já está provendo outro meio para cobrir, certo? Então, assim, o débito está em discussão judicial. E se o sujeito passivo, nessa discussão judicial, ele traz, vamos dizer assim, elementos para afastar a exigibilidade do débito, não tem por que prevalecer esse entendimento da fiscalização, da DRJ, de que precisa haver a dedução primeiro na escrita. Ora, se está suspenso por alguma forma, certo? Não há necessidade de deduzir nada e nem de pagar nada. Essa dedução na escrita que a fiscalização exige, que a DRJ exige, é como exigir um pagamento, por exemplo, ou uma antecipação. Então, eu não entendo qual seria o efeito de uma medida judicial, por exemplo, suspensiva da exigibilidade do débito, se o contribuinte precisa exaurir o crédito dele na escrita. Não faz sentido isso. Assim como ele não precisa pagar, ele não precisa exaurir o crédito dele na escrita. Então, assim, não é porque o débito está sendo discutido na esfera judicial que necessariamente o crédito é ilíquido e incerto. Só uma questão aqui, ele não estaria se baseando num resultado favorável para ele em relação ao débito, ou seja, que ele teria um débito menor e com base nisso fazendo essa compensação. Isso aqui não é compensação? Isso aqui esse processo. Ressarcimento. Tem uma guia de depósito judicial, tá? Folhas 267. Uma guia que é exatamente do período, talvez, né? 13/4/2006. É do trimestre, Denise, isso aí? Do primeiro trimestre de 2006? Novembro de 2003. Crédito ou débito? Perdão. O débito. O débito é de abril de 2004. E a guia aí, Zé, de quando? É guia de depósito judicial, tá? É uma guia da Caixa, fala só do número do processo, que é realmente esse processo judicial aí, que ele está dizendo. A guia foi paga em 13/4/2006, no valor de 40.995 e alguma coisa. Certo. Mas realmente é um depósito judicial. Eu não sei, assim, a princípio, um caso assim, eu acho que seria prudente uma manifestação da delegacia de origem, para ela traçar um relatório, fazer um relatório
analisando esses aspectos do débito aí, como que foi isso na esfera judicial, mostrando se houve depósito, se estava suspenso, se não estava. Olha só, estou lendo aqui o despacho decisório, que aqui não é você leu o despacho decisório? Ele não é um Vinícius, você leu o despacho decisório? Eu li parte dele aqui, Justo. Então, lendo o despacho decisório, você vê que ele está suspenso. O que ele fala é o seguinte, é que essa compensação que ele está querendo fazer ainda estaria em discussão a base de cálculo dos valores que poderiam vir a sobrar. Porque ele está discutindo a questão do alargamento, aquela coisa toda. Então, o que ele está falando é o seguinte, olha, o que você está querendo usar é um crédito que ainda não tem a definitividade da decisão judicial. Eu não estou discutindo. Então, e você está querendo pegar esse crédito, que ainda não tem definitividade, e utilizar para compensar outras coisas. Você não pode fazer isso ainda, porque ainda não tem uma decisão final sobre esse assunto. Isso é que está no despacho decisório, e essas são as razões de decidir do despacho decisório. Eu não li a DRJ. Mas é isso que esse é o início de tudo. Qualquer coisa diferente disso da DRJ está modificando é exatamente isso que a Denise depois lembrou. Agora, a DRF, a única coisa que a DRF vai ter hoje é uma vamos dizer, uma coisa mais atualizada sobre a ação judicial. Na verdade, ela já se manifestou na época. Desculpa. Até porque foi baseado no relatório da fiscalização que veio o despacho decisório. Aí a pergunta que se faz é isso. Se você poderia utilizar esses créditos antes da definitividade da decisão. É porque, assim, esses créditos, eles são certos, os créditos. Não sei. Não sei. Sabe por que eu não sei? Eu vou te falar por que eu não sei. Porque, na verdade, o que acontece? Ele entra com uma ação judicial discutindo base de cálculo. Se ele tiver razão, vai sobrar crédito para ele, crédito financeiro. Vou chamar de crédito financeiro para não enrolar os nomes. Vai sobrar esse valor. É esse valor que ele está tentando compensar agora. Mas se ele tiver razão na ação judicial. Se ele não tiver razão na ação judicial, ele não vai ter esse crédito. Não é nem compensação, né, Denise? É ressarcimento. Não, é porque tem uma compensação no meio. Tem a compensação dos créditos que sobraram do período. O que ele está falando é o seguinte, você não pode compensar com esses créditos, porque esse crédito ainda não tem liquidez e certeza. Sim, por isso que eu citei o artigo 170A. É o que eu exatamente. Talvez na verdade é um reflexo direto. Ele pode ser citado. A única coisa que tem que ver é se você usa o 170A ou não pela data, né? Isso é a única coisa. Mas não é... Sim. Porque o 170A fala de crédito sendo discutido judicialmente. É quando o contribuinte... Mas ele está discutindo. Ele está discutindo. Olha só, vamos lá, Vinícius. Ele fala que a base de cálculo é X. Se ele usar a 770 lá e botar... Eu não sei como é que foi a ação judicial dele. Ele vai diminuir a base de cálculo dele e logo ele vai ter um tributo menor. Então vai sobrar crédito. Ele vai sobrar valor que ele já recolheu. Em cima desse valor que sobrar, que ele já recolheu, que ele está pedindo a compensação. Então, está se discutindo o crédito, sim. Lógico que está se discutindo o crédito. Isso estou falando pelo... Se você der uma lida no despacho decisório, é isso que... Pelo menos é essa informação que eu extraí do despacho decisório. Está se discutindo o débito na ação judicial, né? O crédito não vai alterar a ação judicial. Não, está se discutindo o débito, sim, está se discutindo o débito. Mas ele já pagou, veja, ele já recolheu. Na hora que esse débito for menor, vai sobrar crédito. Então, pelo viés, ele está discutindo o crédito. Vai sobrar o crédito, mas pode não sobrar o crédito. Exatamente, é indireto. Isso é uma indireto. Só que o compensação, 170A, tudo bem, o 170A não é indireto. O 170A é quando a discussão é de crédito, não é indireto. Não dá para aplicar o 170A. Mas, enfim... eu acho que dá. Eu discordo de você, mas tudo bem, é uma questão de opinião. Eu discordo porque, na verdade, ele está buscando um crédito que só vai existir
Não, olha aqui. O crédito é independente da base de cálculo. O crédito já crédito indiferente da base de cálculo, lógico que não. Não, é. Como Aí, pode ser diferente? Como ele vai utilizar o crédito depende da ação judicial. Como ele vai usar? Presidente. Vai usar o crédito na dedução da escrita ou no ressarcimento. Não, mas não é disso que eu estou falando primeiro. Não é disso que eu estou falando primeiro. Primeiro eu estou falando da existência do crédito. A existência do crédito não depende da ação judicial. Eu posso resumir a discussão? Por que depende? Porque ele pagou um valor. Aí depois ele vai lá e fala, pelo menos é porque está escrito aqui, ele pagou o valor. Depois ele vai lá e fala o seguinte, olha, a minha base de cálculo que eu recolhi aquele valor está errada. A minha base de cálculo não é isso, não é recolhimento indevido. Isso aí é crédito. Não é recolhimento indevido? Crédito de entrada, né? Crédito de entrada. Isso aí ligado à exportação. Não, mas olha só, ele fala que recolheu. Isso aí é crédito de entrada. Não, mas é porque ele fala que recolheu. Ligado à exportação, não é isso, Denise? Sim, é isso mesmo. Então, o crédito, o que vai alterar a decisão judicial da base de cálculo só altera a forma de utilização desse crédito. Mas a Denise tem certa razão quando ela fala, vamos dizer assim, da quantificação do crédito. Isso. A ser ressarcido. Mas, Vinícius, tem informação no processo de que a ação foi indevida e de que o contribuinte fez esse parcelamento. E que agora, com a informação do Zé, que existe o comprovante de pagamento ali. Isso. Então, eu acho que seria justo converter o julgamento em diligência, assim como tu propôs. Eu acho que sim, porque não é uma coisa assim tão... Esse caso, para mim, não é como a fiscalização está falando assim, tão direto assim, porque quando a gente fala do 170A, a gente está falando de discussão de crédito na esfera judicial. O contribuinte entra e fala assim, não, o meu crédito é maior do que o devido, ou eu paguei, como o Gil estava pensando, eu paguei X, mas a base é Y, então eu tenho direito ao crédito. Quando tem essa discussão, o crédito aí já é um crédito certo. O que está em discussão na esfera judicial é o valor do débito, que vai alterar o quê? Vai influenciar o quê na questão do crédito? Vai influenciar o quanto que ele poderia ressarcir e deduzir. Agora, se ele não estava obrigado, na época, por uma ação judicial, a pagar o débito, não faz sentido exigir isso dele. Eu não sei se ele estava obrigado. Então, assim... Ele tinha uma suspensão de exigibilidade. Mas, veja, não quer dizer que ele deixou de estar obrigado. Eu poderia, porque são coisas diferentes. Ele pode ter a obrigação, mas eu não posso exigir dela ainda. Ela não é exigível. Ela existe, mas não é exigível. Eu não tenho certeza disso. Mas você tem razão. Aqui, na verdade, não tem pagamento. Eu tinha entendido que ele tinha feito pagamento, estava com outro raciocínio, baseado numa existência de pagamento. Aqui não, aqui está falando de PIS/COFINS não cumulativo, de crédito de insumos e tal. Sei lá, talvez de insumos, seja. Assim, beleza, então vamos lá. Eu acho que alguém ficou com mais alguma dúvida sobre o que se está discutindo? Eu estava, então, com dúvida e nem sabia que estava, e agora já esclareci. Porque, na verdade, o despacho decisório, para mim, não foi tão claro assim, com essas coisas É que eu também não li a DRJ, né? Eu li o despacho decisório. Mas o que você me informou, Vinícius, para mim não estava tão claro no despacho decisório, não. Sim. Mas agora, ouvindo você falar e cotejando a sua fala com o despacho decisório, aí ficou claro. Mas eu precisei da sua fala. Eu acho que realmente não é um caso de aplicação de 170A direto, né? Por causa dessa particularidade aí que você acabou de comentar. Não é pagamento indevido ou maior sendo discutido na ação judicial. Pensei que fosse. Ok. Bom, então vamos lá. Já que a gente já está pontuado ali, bem esclarecido, vamos votar, então. Voltando, uma pergunta antes de iniciar a votação.
a relatora vai mudar a posição, só para a gente saber o que a gente vai votar. Sim, eu vou colher o voto dela de novo, porque ela parece que declinou do voto e se inclinou a fazer a diligência, me parece. Mas vamos ver como vota a relatora. Presidente, com as considerações do Vinícius, eu entendo prudente fazer a diligência para verificar se os depósitos realizados e a repercussão no pedido hora analisado, no caso, o saldo credor. Seria basicamente isso. Esses seriam os termos da diligência? Eu acho que é basicamente isso, né, Vinícius? Não tem... Isso. É essa ideia de pedir para que a delegacia de origem, né, confronte os elementos da ação judicial, sobretudo com relação ao débito, ver se esse débito foi exaurido de alguma forma, por depósito judicial, ou por parcelamento, ou por qualquer meio, com todas as vinculações de datas e tudo mais, até para a gente ter fazer esse cotejo. A gente não tem esses elementos aí. Tem razão, olhando a DRJ. Bom, a gente já está votando, né? Desculpa, já ia falando. Não sou eu. Trazendo... Não, mas eu quero falar. Não sou eu. Trazendo, inclusive... Eu tenho que me policiar também, Vinícius. Senão, como é que eu vou policiar? Não, é que às vezes o caso exige uma deliberação e votação mais orgânica, não tão, de repente, cindida. Esse caso aqui, a gente está diante de um caso bem chatinho que precisa construir a ideia aqui. Então tá, já que você me liberou, eu concordo. Lendo a DRJ, realmente está claro. A discussão é exatamente sobre o débito que seria aproveitado, diferente do que eu estava pensando, porque eu estava pensando em outra coisa. Estava pensando no débito que foi aproveitado e que deixaria de ser aproveitado. Aqui é diferente. Aqui, qual é o débito que seria aproveitado com a ação judicial. Realmente é diferente. Eu acho que vocês têm toda a razão. Se eu tivesse lido a DRJ junto com o despacho decisório, eu não teria soltado a besteira que eu soltei anteriormente. Não foi besteira, porque é realmente um caso, até mesmo pensando assim, que é um débito desse jeito que você está pensando agora, pode levar também a essa dúvida com relação à certeza e liquidez do crédito e tudo mais, como a própria Denise entendeu de início. Mas, assim, pensando que é um processo complexo, principalmente esses processos que envolvem ação judicial, eu nunca acho que a gente deve se prender naquele termo, frases assim, não comprovou o direito líquido e certo. Não é tão simples assim, porque a Receita tem acesso a essas ações judiciais e ela pode trazer elementos aqui e, no final das contas, fazer uma certa justiça ao que foi feito e ao que não foi feito. Né? Esses processos, às vezes, quebram aqueles padrões nossos de julgamento. É assim, assado. Não, é um processo que eu acho que tem que ser trabalhado exatamente pela delegacia de origem, porque é um processo que se protrai no tempo. Você tem ação judicial ali envolvida e tudo mais, aí de repente o contribuinte paga, ou de repente parcela. E aí, como é que fica para o contribuinte depois que pagou, né, e pediu um ressarcimento? Ele vai ter todo o prejuízo em cima disso? Né? Então, assim, até pela verdade material e considerando que é um processo desgraçadamente chato, porque envolve ação judicial, e parcelamento, e eventualmente pagamento, e às vezes depósito judicial, assim, eu acho que é justo e uma boa e razoável transformar isso em diligência para a delegacia apurar, né? Assim, mas enfim, aí na diligência seria pedido esse confronto do débito, né, para ver se ele foi realmente quitado, quando que foi e tudo mais, e todos os elementos da ação judicial, todas as peças fundamentais da ação judicial. Ok, passo a palavra ao Dr. Walker Araújo. O relator. Ok, doutor Jorge.
Cadê o doutor Jorge? Sumiu o doutor Jorge. Tá. Janaína? Sim, presidente. Faz favor para mim. Apareceu de novo. Mas tem que aparecer aí, Jorge. Jorge, aparece aí, Jorge. Usa um microfone. Olha só, você deve estar ligado os dois microfones. Desliga um, liga o outro e liga a câmera. Jorge, vamos lá, de novo. Você está me ouvindo? Então vamos lá, começa tudo de novo. Liga a câmera, vamos começar ligando a câmera, por favor. Mas eu estou com a câmera ligada. Então desliga e liga de novo. Eu vou ter que sair da sala. Não, desliga a câmera e liga a câmera de novo, antes de sair da sala. Agora sumiu tudo. Pronto, apareceu. Desculpa. Eu volto com o relator, eu ouvi toda a discussão. Eu tenho a resolução, eu estava antenado. Ok, obrigado, doutor Jorge. Doutor Jorge, o senhor tem que sempre lembrar o seguinte, só pode ter um microfone teu ligado. Se você ligar os dois, dá microfonia. Tá bom? Ok. Beleza. Então, doutor Jorge foi, doutor Zé Renato. Eu voto com a relatora, presidente. Mas essa questão das câmeras está piscando aqui direto também, tá? Uma hora acende, outra hora para, tá bem complicado. Voto com a relatora. Mas a gente não temos que tentar trabalhar com o que dá. Eu concordo com você que não está muito. Mas a primeira coisa que eu sugiro é desligar e ligar a câmera. Que muitas vezes funciona, como funcionou agora com o Jorge, que ele está ali agora. Tá, doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Relatora, presidente. Eu também voto como a relatora, então fui convertido em diligência. Ok. O item de baixo é igual? Presidente, o item 2 e 3 são idênticos. Tá, então eu vou copiar o resultado do item 2 e 3. E agora eu vou... que todos convertidos em diligência. Agora eu vou voltar lá para o item 58, porque eu já estou com um vídeo do item 58, de relatoria do doutor Walker Araújo. Doutor Walker, tem como resumir? Só para a gente poder... Sim. Na verdade, o meu relatório já é bem resumido. Eu leio ele rapidamente novamente. Tá bom, então faça isso só para a gente poder ter uma... Ficar claro para quem estiver vendo o vídeo, né? Faz essa gentileza. Qual que é a empresa? Qual que é a empresa? A empresa, é o item 58, é a empresa Ultrafértil. Qual o final do processo, por favor? É o 2010-00? É a 2010-00. Vou abrir aqui, só um minuto. Tem outra. Esse mês agora, algumas empresas ficaram separadas por total incompatibilidade de assunto. Eu não tinha como botar junto. Não, mas os meus são diferentes mesmo. É incompatibilidade total de assunto. Se eu botasse junto, eu tive diversas empresas eu indiquei, mas com assuntos diferentes mesmo. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade para manter as glosas realizadas pela fiscalização nos termos da ementa abaixo. Vou dispensar a leitura. Em sede recursal, a recorrente pleiteia preliminarmente a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida por ausência de motivação da glosa e pelo indeferimento do pedido de perícia. Meritoriamente, a reversão das glosas em relação
aos bens e serviços utilizados como insumo. Alguém saiu da sala. Voltou. Aos bens e serviços utilizados como insumos e gastos com cal hidratada, aquisições não oneradas pelas contribuições, gastos com armazenagem, movimentação e fretes na compra de insumos e na importação de matéria-prima e locação de equipamento. Esse é o relatório. Ok. Vou passar agora a sustentação. Vocês estão vendo? Tô ouvindo. Vocês estão vendo? Estão vendo? Não estou ouvindo. Não, agora eu parei, mas vocês também não estavam ouvindo? Ouvindo não. Tá. Sem áudio. Deixa eu ver. Espera aí, vou parar aqui tudo. Vou eu brigar aqui com o negócio, vamos lá. Volta. Esse aqui que eu preciso. Não estou ouvindo. Não? Eu não consigo ouvir a sustentação da doutora. Não consegue? Não, eu não estou ouvindo. Tá. Então, tem que entender por que eu não estou conseguindo. Incluir áudio do sistema. Deve ser isso aqui, então. Espera aí. Vou começar de novo. Ainda bem que é pequenininho. São 2 minutos e pouco. Vamos começar de novo, tá? Turma da terceira Câmara da terceira sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Bom dia a todos, agradecendo desde já a oportunidade conferida, da qual, na qualidade de procuradora constituída pela Ultrafértil, me vale para breve incursão relativa aos PTAs dos itens 58 a 63 da pauta de relatoria dos conselheiros Walker Araújo e Gilson Rosenburg Filho. Referidos processos remontam a pedidos de ressarcimento, seguidos de declarações de compensação para aproveitamento de créditos de PIS e COFINS pela sistemática de apuração não cumulativa, sendo que as glosas têm como elemento de sustentação a interpretação sobre o alcance jurídico de insumos perpetradas pelas instruções normativas 247 e 404. Nesse contexto, é importante considerar que as premissas descritas pela recorrente para justificar sua base de crédito das contribuições não visaram discussões de questões ligadas à inconstitucionalidade, como equivocadamente entenderam os acordos recorridos. Na verdade, tão somente foi evidenciado justamente pelas disposições do texto constitucional e das normas de regência que a aferição dos créditos vincula-se efetivamente a custos, despesas e encargos que contribuíram para a obtenção de receitas, como consequência da sua essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica da recorrente. Em síntese, há efetivamente o direito ao crédito, não apenas em relação aos bens e serviços que integram o produto final ou mantêm contato físico, mas também com os gastos incorridos pelo sujeito passivo para tornar possível a realização da atividade empresarial e obter receita. Toda e qualquer pretensa regulação infralegal sobre o tema não poderia restringir a eficácia da não cumulatividade. Destarte, toda interpretação na qual se arvorou a contribuinte para a consolidação de seus créditos, que foram os preceitos constitucionais e a disciplina das leis 10.637 e 10.833, deveria prevalecer em detrimento daquelas instruções normativas declaradas ilegais e na qual se pautou todos os acórdãos recorridos. Assim, ressoa imperioso o provimento dos recursos para a desconstituição dos acórdãos e glosas mantidas com base na aplicação das ienes ilegais, ou que seja o julgamento convertido para reapreciação sob as perspectivas dos critérios de relevância e essencialidade fixados pelo STJ no RESP 1221-707. Agradeço novamente a oportunidade e confiamos no provimento do recurso voluntário.
Um bom dia a todos. Senhores, todos conseguiram ouvir? Tá, então eu já entendi como funciona. Aqui tem um quadradinho que é compartilhar o áudio também. Ô, Jorge, você sumiu de novo, Jorge. Eu não sei se você está aí. Bom, então, mas eu vou dar seguimento, senão vai ficar muito tarde aqui. Doutor Walker, o senhor está com a palavra. Bom, o recurso é tempestivo, foi apresentado dentro para 30 dias. Preliminar, novidade de despacho decisório da decisão recorrida. Em linhas gerais, o recorrente entende que o despacho decisório, bem como da decisão recorrida, ante a ausência da devida fundamentação dos argumentos que ensejaram os procedimentos de glosa adotados pela fiscalização, em contrapartida a todas as informações que foram oportunizadas ao ilustre fiscal pela hora recorrente e que, da mesma forma, deixaram de ser devidamente apreciados pelo acordo recorrido quando do indeferimento da prova pericial. Alega ainda que o despacho decisório em face do qual se insurge baseou-se na fase superficial das informações prestadas pela recorrente na fase de fiscalização, sem sequer proceder a uma verificação precisa e concreta da real natureza dos bens e serviços, cuja aquisição ensejou a apropriação dos créditos glosados, que é inaceitável. Segue afirmando que o fisco se limitou a apontar como razão para as glosas a prolação da decisão proferida pela DRE em outro tributário administrativo, número tal, e que supostamente se amudaria ao caso em questão, descredenciando sem qualquer justificativa técnica concreta o procedimento adotado pela empresa. Por fim, a recorrente argumentou que o indeferimento do pedido de perícia fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, posto que a realização de uma prova técnica que amplie as informações superficiais apuradas pela fiscalização e demonstre a exaustão, a natureza dos bens e serviços que ensejaram a glosa é essencial ao correto desenho do feito. Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, não há como acolher suas preliminares, na medida que, o termo TVF, carreadas florestais, parte integrante do espaço decisório, contém todos os fatos e fundamentos que embasaram o posicionamento da fiscalização. 2. A utilização de precedente para fundamentar sua decisão, como no caso de utilização do PA número tal, não acarreta da decisão ainda mais quando refere-se a questões similares ao presente processo e que envolvem o mesmo contribuinte. 3. Não se vislumbra nenhuma hipótese de nulidade prevista no artigo 59. E 4. Não é nula a decisão recorrida que afasta com o devido fundamento o pedido feito pela parte que, no presente caso, refere-se ao pedido de perícia devidamente analisado e negado a teor do que prevê o artigo 18 do referido decreto. Desta forma, afasta os pedidos feitos pela recorrente. Essas são as preliminares. Tá. Quanto ao mérito, a questão aqui é conceito de insumos para fim de creditamento. A parte conceitual popular, a gente vai lá para as folhas. Final das folhas 13. Feitas essas considerações, passe a análise dos pontos comprometidos, suscitados pela recorrente, seu recurso, todos os itens desglosados pela fiscalização, considerando para tanto a atividade desenvolvida para a recorrente, a saber, fabricação de adubos e fertilizantes para agricultura e pecuária, além do aproveitamento de jazidas minerais, mediante a pesquisa, a lavra e a concentração de rochas fosfáticas e o aproveitamento industrial de minérios fosfatados e associados, incluindo a obtenção de outros produtos químicos. Bens e serviços utilizados como insumos e gastos com cal hidratado. A recorrente, reproduzindo em linhas gerais seus argumentos de defesa, pleiteia de forma geral a reversão integral dos bens e serviços utilizados como insumos na industrialização dos seus produtos, exemplificando apenas alguns dos itens constantes na planilha que deu suporte a demonstrativos 5A e 6A do processo 2012-84 em apêndice. Não obstante, a planilha dos itens desglosados contém diversos bens e serviços descritos, caberia à recorrente contestar de forma específica cada item, demonstrando sua utilidade no processo produtivo, assim como fez com exemplos apresentados no recurso. Se quer menção a documentos para demonstrar a utilização de cada item, foi produzido para a recorrente, considerando que o demonstrativo anteriormente citado é ineficaz para esse fim. Assim, em relação aos itens não contestados especificamente, mantém-se as glosas realizadas pela fiscalização.
Já em relação aos itens devidamente contestados, a recorrente traz seus argumentos, traz os seguintes argumentos. Primeiro argumento, rolamento 6306, garante o regular funcionamento dos transportadores. Placa fosfértil, roda bug. Eu vou pular isso daqui, aí tem o segundo argumento, que ela traz também. Aí tem o terceiro argumento, o quarto argumento, que ela trata especificamente. Os argumentos explicitados pela recorrente descrevem a utilidade de cada produto, serviço e processo produtivo. Contudo, não há nos autos documentos comprobatórios de sua utilidade na unidade fabril. Nesse ponto, deveria a recorrente trazer o mínimo de subsídios suficientes para comprovar a utilização desses itens em seu processo produtivo, tais como fotos da unidade fabril, laudo descritivo do seu processo produtivo, indicando a utilização de cada bem e serviço, e etc. Não é demais lembrar que o despacho decisório motivou o indeferimento dos créditos pelo fato dos bens e serviços não se enquadrarem no conceito de insumos para fins de creditamento, a teor das INs 247 e 404, e por não comprovação de utilidade de alguns itens em seu processo industrial. Se não, vejamos, entre aspas. Ademais, a manifestante procurou desenvolver o mesmo raciocínio para materiais sobressalentes, para antecipar que possa gerar crédito da não cumulatividade, não foi demonstrado na presente manifestação de conformidade, tornando-se possível sua identificação para o julgamento. É de se esperar que, quando o contribuinte alegue possui direito em relação à glosa de crédito, que o faça especificando, demonstrando, separando as operações específicas a que teria o direito, devendo demonstrar e separar do valor total, notas fiscais glosadas pela fiscalização, valor do crédito em relação a esse item, e assim por diante, de forma que o julgador possa identificar a liquidez e certeza dos valores por ela apurado. Nesse contexto, mantenho as glosas tratadas nesse tópico. Quer voltar ou vai seguir? Está sem som. Sem som, presidente. Aqui é uma questão de provas, senhores. Eu acho que eu vou seguir e na hora da deliberação, se alguém quiser discutir alguma coisa das provas, a gente retorna. Vamos lá. Acabou. Agora, é lógico que, só um detalhezinho, foi bom você lembrar. Nesses casos de insumos, talvez a gente tenha que, a metodologia de votação e de deliberação, a gente tenha que fazer uma adaptação que não dá para ser exatamente da maneira que a gente está falando, porque tem muita peculiaridade aí, tá, senhores? Vamos lá. Pode continuar, doutor Walker. Aquisições não oneradas pelas contribuições. Nesse tópico, a recorrente traz dois argumentos para contestar as glosas realizadas pela fiscalização. O primeiro, que não foi apresentado em sede de manifestação de conformidade. O primeiro, que não foi apresentado em sede de manifestação de conformidade, diz respeito ao erro de classificação fiscal dos bens, posto porque se tratam de produtos sujeitos à tributação, ao contrário da fiscalização afirmar que são produtos sujeitos à alíquota zero. E o segundo refere-se ao direito ao crédito de bens sujeitos à incidência monofásica. De início, desde conhecer os argumentos explicitados acerca do erro da classificação ao teor da previsão contida no artigo 17. Entre aspas, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnada. Em relação ao segundo argumento, melhor sorte não resta a recorrente. Isso porque a tributação, aqui é de conhecimento de todo mundo, aqui é regime monofásico, não dá direito ao crédito, posteriores, né? Então, com base nisso, eu deixo de conhecer o primeiro argumento, que ele está discutindo a reclassificação fiscal por preclusão, porque ele não trouxe a matéria na manifestação, e em relação a insumos adquiridos no regime monofásico, também eu nego o direito ao crédito na aquisição desses insumos. Tá, agora, nesse momento, eu vou dar uma parada e vou colher os votos aí, até aqui. Tá? Doutor Vinícius, até aqui. Então, só para deixar claro, a gente está votando exatamente quais itens? A gente está votando esse item de aquisição não oneradas pela contribuição, que é o 3B, e toda aquela parte lá da falta de provas sobre aqueles argumentos. Bens e serviços utilizados. Preliminar também, né? Que a gente não votou ainda. As preliminares. Todas as preliminares. Posso votar, então? Pode. Até aí pode. Com o relator. Ok. Pode votar e pode também levantar algum tipo de deliberação, alguma coisa. E, como eu te falei, na parte de insumos a gente vai ter que ter um tratamento um pouquinho diferenciado. Beleza. Tentando não entrar no voto dos outros, só a questão fática. Doutor Walker, doutor Jorge. Os três itens com relator.
Ok, doutor José Renato. Como relator. Ok, doutora Larissa. Com o relator, só queria fazer um comentário para o Walker, que eu fiquei com a impressão, lendo o voto, que em relação a essa parte da CAL, que é o 3.A, no finalzinho, quando você transcreve ali os fundamentos da fiscalização, parece que é mais do que falta de comprovação de utilidade dos itens no processo industrial, vai além. Parece que não há também a discriminação, nem a comprovação de que teria, qual é a nota, qual é o valor, que vai além do, tipo assim, sabe, ainda mais profundo do que o texto, não sei. O da CAL, né? Então, consegui me explicar? O da CAL hidratada, né? Porque ele fala porque se eu superar da utilização no processo produtivo, aí eu teria que entrar nessa questão aí de comprovação da origem, né? Como eu estou dando por falta de prova de que ela não comprovou a utilização e não demonstrou sua utilidade, então eu nem entrei nessa questão da origem do crédito propriamente dito, né? Porque aí se eu fosse superar essa questão da prova de sua utilização, aí eu teria que entrar na comprovação da origem, né? Então, eu achei por bem só afastar em relação ao primeiro argumento meu, que foi por falta de prova. Ela não trouxe nada para demonstrar aí, né? Com o relator, integralmente. Ok. Doutor Rafael. Eu também acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também com o relator. Retorno a palavra ao doutor Walker Araújo. Gastos com armazenagem, movimentação interna e remoção de gesso. Em relação aos serviços glosados nesse tópico, a recorrência surge da seguinte: sucede, porém, que o processo de deslocamento e transporte interno dos diversos insumos essenciais para a sua, como se extrai da descrição dos objetos dos contratos que embasaram os serviços contratados pela. Ou seja, sem o deslocamento dos próprios insumos na planta produtiva da suplicante ou dos próximos materiais produzidos, a sua cadeia produtiva não se inicia e, consequentemente, não se encerra. Neste turno, deve-se rememorar que é preciso afastar a ideia pré-concebida de que só é insumo aquilo que direta e imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a ser, como se não existisse o empreendimento nem atividade econômica como um todo desempenhada pela contribuinte, em se tratando de crédito PIS/COFINS. Difere-se dos contratos firmados com as empresas acima citadas, a exemplo daquele firmado com a Itaité, que seu objeto consiste na movimentação e carregamento de ureia em sacada, sacos 25 a 50 quilos, e carregamento e movimentação de produtos a granel e em Big Bag. Ora, a ureia representa uma das mais importantes matérias-primas aplicadas no processo produtivo, de modo que o seu deslocamento interno tem que ser considerado como importante insumo indispensável à confecção do produto. Em rigor, o insumo não será aplicado a própria na linha de produção. Em idêntico sentido, enquanto a situação das glosas perpetradas pela indústria fiscal, no que toca aos serviços classificados como aplicados na remoção de gesso. O material removido pelas empresas contratadas pela suplicante de gesso decorre da uma reação química de duas importantes matérias-primas no processo produtivo: ácido sulfúrico e a rocha fosfárica, que resulta além do ácido fosfórico, que será posteriormente beneficiado nas etapas subsequentes da aplicação de fertilizantes para o referido gesso movimentado. Pois que a necessidade de contratação de um serviço especializado, a remoção de gesso da área, até a área de processamento e armazenagem, decorre da própria necessidade de separar totalmente de uma das principais matérias-primas do processo produtivo da suplicante, ácido fosfórico, sem o que claramente toda a cadeia estaria abalada. No que tange às despesas de armazenagem, cumpre esclarecer que a suplicante adquire os insumos que são utilizados em seu processo produtivo, porém toda a matéria-prima adquirida não é utilizada de uma vez só. De grande relevância, então, que ditas matérias-primas sejam armazenadas em local adequado para que, em momento oportuno, possam ser devidamente utilizadas. A armazenagem é, então, de suma importância como serviço utilizado na condição de verdadeiro insumo. A DRJ, corroborando o entendimento da fiscalização, manteve a glosa de todos os serviços baseada na solução de divergência 26/2008, que tem o seguinte teor: o transporte de produto acabado entre os estabelecimentos industriais ou destes para o centro de distribuição e ainda de um centro de distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito a ser descontado da COFINS,
com incidência não cumulativa, ainda que esse transporte constitua ônus da empresa que irá vender o produto. Os insumos utilizados na atividade de transporte a colaboração entre estabelecimentos industriais, desses para os centros de distribuição, e um centro de distribuição para outro, ou do estabelecimento vendedor para o comprador, não gera direito a ser descontada, apurada de forma não cumulativa. Analisando os contratos informados pela recorrente, constata-se que há contratações com empresas distintas para realizar a movimentação e carregamento de matéria-prima, conforme se extrai do objeto de cada documento, a saber, contrato, prestação, serviço firmado com a Itaitel. Esse contrato tem objeto de prestação de serviços, de ensaque, movimentação, carregamento de ureia, ensacada em sacos, contrato de prestação firmado com a empresa Marlon Limitada. Aqui é serviço de remontagem, carregamento e transporte interno, de palhas, cargões, serviço de montagem, mistura leiras de compostagem, carregamento para transporte interno, espalhamento, serviço interno, tal. Sendo esses os fatos trazidos aos atos, aplicando os conceitos de insumo expostos nos autos, os gastos com movimentação armazenados em insumos dentro dos próprios estabelecimentos da contribuinte, vinculados às despesas oriundas dos referidos contratos, correspondem a insumos de seu processo produtivo, posto que necessários ao desempenho de sua atividade, gerando direito ao crédito. O mesmo se diga em relação à remoção de gesso. Neste ponto, a recorrente afirma que o serviço de remoção é essencial para que se possa produzir o ácido fosfórico. E o próprio gesso removido, embora seja obtido na condição de subproduto, seria comercializado na condição de produto final. Constata-se de pronto que o serviço inteiro é utilizado no processo industrial da recorrente, de modo a incluir-se no conceito de insumos, permitindo o creditamento. Dessa feita, reveste a glosa em relação aos gastos de armazenagem, movimentação interna e remoção de isso aqui eu vou, é isso. Não vou colocar nada. Ok. Está falhando muito a sua conexão. Fala. A fala está falhando, dá para entendendo, mas está muito falhando. Como a gente está lendo, fica mais fácil. Deve ser minha internet fibra que eu contratei agora e continua a mesma porcaria que a outra. Mas tem hora que parece que acelera. Parece que acelera. E volta. Então, mas eu estou vendo picar também vocês falando. Deve ser aqui, então. Vamos passar o voto, então? Um esclarecimento, pedido de esclarecimento antes. Pode. Rapidinho. É porque, além da sua descrição aí, Walker, me pareceu que eram todas despesas de produtos ainda em elaboração. Mas aí, quando tem o fundamento da DRJ, que você copia aqui, está falando deslocamento, transporte, produtos acabados. Para mim é importante porque eu diferencio isso. Está claro, definido, que todos esses armazenagem, movimentação interna, remoção de gesso, é de produto ainda em elaboração? Olha, eu estou me baseando somente com base nos contratos que ela me trouxe e nas informações, porque a DRJ ela utilizou essa solução de divergência, mas ela não entrou no caso específico. Ela utilizou a solução de divergência e aquela decisão que ela utilizou como precedente, mas não entrou no caso especificamente. Então, eu me baseei nas alegações do contribuinte, respaldado nos contratos, e fala que é o carregamento dessa ureia aqui que vai ser distribuído ainda ou vai ser aplicado no setor industrial ainda, como é a questão do gesso também. E a própria fiscalização, ela qualifica o gesso como subproduto. O utilizado... Está bem claro. O gesso está bem claro. Mas a armazenagem e movimentação interna para você também está claro, que é com produto ainda em elaboração. Tá eu entendi que sim, que seria... Mas essa movimentação, só que fique claro, só estou dando em relação a esses contratos, tá? Não é tudo, não. É só em relação a esses contratos. Esses 2 contratos aí que ela tem que comprovou. Tá, ok. Tá claro. Mas para mim, pelo menos, ficou claro essa questão. Está se cortando mesmo. Ok, senhores, todos entenderam? Querem mais algum esclarecimento do relator sobre esse ponto? Então, doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Jorge.
Liga o áudio, Jorge. Áudio. Não dá para ouvir. Com o relator. Obrigado, doutor Jorge. Doutor Zé Renato. Com o relator. Acompanha o relator. Ok. Doutora Larissa. Com o relator. Contam. Assim, agora sim. Acompanha o relator, presidente. Ok. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Vamos ao próximo item. Doutor Walker Araújo. Fretes pagos na compra de insumos e na importação de matéria-prima. O entendimento da fiscalização mantido para a DRJ, que glosou o entendimento da fiscalização mantido pela DRJ, que glosou os créditos apurados anteriormente, foram os seguintes. Frete na compra de bens como insumo. De pronto, analisando o disposto na Lei 10.833, verifique se não há previsão para apurar créditos de frete nas operações de compra, mas tão somente nas operações de venda. Assim, também dispõe a solução de consulta divergente 12 de 2008. Fretes na importação de matéria-prima. Afirma recorrente que, uma vez desembaraçados os produtos químicos importados por meio do terminal, estes são imediatamente transferidos por meio de dutos especiais até o complexo industrial localizado em Cubatão, onde é armazenado em tanques. Também assevera a interessada que não há outra maneira possível da mercadoria importada por via marinha ser recebida no estabelecimento industrial de Cubatão, e não por meio do prévio desembarque no termo portuário. Conclui a contribuinte que o valor do frete representa o custo da aquisição dos insumos, ou seja, o custo da produção, razão pela qual deve ser autorizado. Ao contrário do entendimento esposado, os gastos com frete após o despacho aduaneiro não dão direito ao crédito da COFINS. Essa é a decisão da DRJ, tá? E corroborado pela fiscalização. Pois tais gastos não fizeram parte do valor aduaneiro do bem importado. Nesse sentido, esclarece a solução, as despesas com transporte e armazenagem no Brasil de produtos exportados após o despacho aduaneiro não dão direito aos créditos da COFINS e também do PIS para as empresas que estão na sistemática não cumulativa. A recorrente se defende alegando destacar que o frete objeto da glosa em questão integra o custo total despedido pelo seu fabricante para a aquisição dos insumos indispensáveis à sua atividade, a exemplo daqueles deslocamentos de matérias importadas dos portos de Santos até os estabelecimentos produtivos. Restar diante a premissa de que o direito de crédito surge quando se apura a vinculação entre a receita verificada na etapa anterior do ciclo e a receita oferida ao final pelo adquirente, ou seja, quais os custos de expedição inerentes à geração da receita, o frete em apreço deve sim ensejar o direito de crédito, pois é evidente a retratada vinculação em relação a ele. É dizer que, se a despesa com frete se agrega ao custo de um insumo, que sabiamente contribui para a obtenção de receita, disso é concluir que ele próprio, o frete, se qualifica para fins do artigo 3º das leis 10.833 e 10.637, como um insumo. Da mesma forma, devem ser ressarcidas as glosas dos créditos representados pelas despesas de frete sobre a importação da matéria-prima, tendo em vista que tais fretes, da mesma forma, integram o custo dos bens exportados, os quais são imprescindíveis dentro do processo produtivo. De fato, conforme defendido pela recorrente, ambos ocorridos no mercado interno, o frete pago na aquisição de insumos é considerado como parte do custo daqueles que, integrando o cálculo do crédito da contribuição para o PIS da COFINS, no regime da não cumulativa forma, assim como os insumos adquiridos, o frete arcado na aquisição compõe seu custo final, sendo passivo de geração de crédito. Assim, reverte-se a glosa em relação aos fretes utilizados na aquisição de insumos e para transporte interno da matéria-prima importada. Como eu voto. Ligo o microfone. Deliberação, alguém quer fazer algum esclarecimento? Podemos ir ao voto? Doutor Vinícius, por favor. Com relação a esses créditos de fretes de produtos importados, eu vou abrir divergência, não entendo que faça parte do custo de aquisição dos produtos, porque custo de aquisição inclui o valor aduaneiro, inclui lá o seguro, todas as coisas antes do desembaraço. Então, esse frete não vai estar integrado no custo de aquisição do produto.
ele seguiria uma outra e não seguiria uma outra sistemática. Aliás, não há incidência da COFINS nem do PIS sobre esses produtos, porque já incidiu o PIS/COFINS importação, e PIS/COFINS importação não traz esse frete para a sua base de cálculo, ou seja, não incide PIS/COFINS importação sobre esse frete interno. Então, essa é uma posição, acho que já tranquila, né? Tem o voto. Você está... Só uma coisa, Vinícius. Você está falando do frete na aquisição de insumos, né? De insumos importados. Depois do despacho aduaneiro, ele paga lá um meio de transporte para o insumo chegar na empresa. Isso. Tem voto do... Não, tudo bem. Não, só para saber qual que você está sendo vencido. Está cortando direto. Dois insumos. Isso, eu tenho dois transportes. Eu tenho o transporte de insumos. Não, eu sei. Eu só com relação... A aquisição de insumos é o que eu... E depois Sim. eu tenho um outro transporte interno da matéria-prima importada. Qual que o senhor está falando que não dá? Eu comecei a falar primeiro desse que eu estou na divergência, né? Então, com relação a esse importado, né, a minha posição é essa. Eu abro, então, divergência, tem votos da Câmara Superior, tem voto do Luiz Eduardo recente, de novembro, se não me engano, 2020, sobre isso. Se não me falha a memória, eu acho que a Câmara Superior chegou a votar numa época aí, admitindo esse crédito. Né? E aí o Luiz Eduardo fez um voto recente que ele vem, vamos dizer assim, nessa linha que a gente já vinha aqui. Eu acho que eu e o Gilson, a gente já teve até essa discussão em outras votações aí, sobre o frete nessa importação de insumos, por exemplo. Né? Então, assim, o que acontece? Não dá para admitir como o valor do custo. Por quê? Porque o custo é o frete internacional, é o seguro internacional, tudo isso isso é antes do desembaraço aduaneiro. E aí vai incidir o PIS/COFINS importação. O PIS/COFINS importação não incide sobre esse frete interno. O PIS/COFINS importação incide sobre o valor aduaneiro. A Larissa pode até me corrigir se eu estiver errado. Então, assim, ele incide sobre o valor aduaneiro que não inclui esse frete interno. Agora, aí, para a gente considerar esse frete como dedutível, a gente teria que considerá-lo como insumo. Mas não dá para ser insumo esse serviço, porque ele é antes do procedimento de industrialização, ou de, vamos dizer assim, do processo de produção de bens e serviços, vamos dizer, da empresa. Isso é antes, é um serviço executado antes. Então, assim, não dá para entendê-lo como custo de aquisição, nem como serviço essencial ou como bem essencial. Por quê? Porque é antes do processo produtivo. Está fora do espaço-tempo, processo produtivo. Então, por essa razão. Então, com relação a isso, eu divido, e com relação ao frete de insumos, eu sigo o relator. Tá, então, peraí. Então, só para eu poder aqui, que eu fiquei confuso. Certo. O que eu entendi é que você falou o seguinte, que os fretes utilizados na aquisição do insumo importado, esse você não aceita. Não aceito. Porque ele não está dentro da composição dos insumos, efetivamente. Isso. Né, como nos outros casos, porque é importado, por isso. E se fosse um frete na aquisição de um insumo no mercado interno, você aceitaria. Bom, sim. Beleza. Agora, o transporte interno da matéria-prima importada, você aceita? Não. Porque esse é o outro. Veja, são dois que ele está dando aqui. Não é isso? Não, o outro é transporte. É isso? Estou errado? Brasil, eu copiei do teu dispositivo, Walker. Está errado? É isso mesmo?
Você pode repetir porque cortou? Tá, eu estou falando que você está dando aqui 2 fretes. Um frete na aquisição do insumo, que é esse que ele acabou de falar, e um outro frete no transporte interno da mercadoria. Não, não é transporte interno da mercadoria, não. É o transporte, é um frete de produtos adquiridos no mercado interno, são insumos adquiridos no mercado interno, e o outro frete ligado à aquisição de insumos no mercado externo. Ah, tá. Então, os dois estão na aquisição dos insumos, só que um é externo e outro interno. Isso. Tá. Perfeito. Agora eu vou ter que mudar aqui, porque o teu dispositivo não sugere isso. Lá, o teu dispositivo, lá no final do teu voto, não sugere isso. Realmente o dispositivo do Walker, quando eu li, eu senti a falta dessa discriminação aí, porque parece que é só uma coisa. Do mercado interno. Pelo menos não no dispositivo final, eu estou falando, na conclusão do item, Walker. Assim, eu quando eu li a conclusão do item, eu achei que você estava dando só do mercado interno, porque você não se refere, parece, aos importados, quando você conclui. Eu coloquei assim, ó, assim reverte-se a glose em relação aos fretes utilizados na aquisição de insumo, posso colocar entre parênteses. Mercado interno. Por exclusão, você entendeu? Mercado interno e para transporte interno de mercado de matéria-prima importada. Então, o que eu estou botando aqui, ó, frete na utilização da aquisição de insumos do mercado externo e na aquisição de insumos no mercado externo. Externo não, interno. Interno. Externo e interno, é isso. Isso, perfeito. Tá bom, agora, só uma dúvida aqui que me surge, porque é o seguinte, esses do mercado interno, por que a fiscalização glosou isso aí? Porque ela entendeu que o frete é só na operação de venda. Ela não dá, ela não incorpora no valor da mercadoria, como a gente faz. Caramba! Ela só dá na venda, não é isso? Eu coloquei o fundamento dela aqui, ela só dá na venda. Ela fala que não há previsão na aquisição. Que doido isso. Beleza. Foi isso o fundamento. Beleza. Não entra nem na questão de não ser tributado, não, que aqui a gente tem posições divergentes, né? Mas ela só fala que como não é venda, não há previsão. Entendi. Ok, vamos então, doutor Jorge. Doutor Jorge. Eu vou acompanhar a diferença do Vinícius. Ok, deixa eu anotar aqui. Ok, Vinícius Jorge. Doutor Zé Renato. Eu acompanho o relator. Tá bom, relator Zé Renato. Tá, doutora Laísa. Eu acompanho a divergência aberta pelo conselheiro Vinícius. Ok. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Como relator, presidente. Eu acho que eu já tinha explanado também, né, sobre essa matéria lá, aderindo ao voto do doutor Vinícius, né? Lá atrás, fazendo essa diferenciação entre os dois. Eu também voto com a divergência. Então, aqui foi por qualidade. Então, vencidos. Então, vai ter que mudar isso aqui. Crédito utilizado na aquisição de insumos no mercado interno. Aí, vencidos. Pode continuar no voto, doutor Walker. Tá. Locação de equipamentos. A fiscalização glosou os créditos por entender que as locações de máquinas e equipamentos não são utilizadas diretamente no processo produtivo, considerando que a recorrente contrata empresas especializadas para fazer o serviço de movimentação, vídeo contratos citados em tópicos anteriores. A recorrente se defende afirmando que os maquinários locados são os mesmos utilizados para efetuar a movimentação interna de granéis sólidos. Movimentação e manuseio de matéria-prima, descarga de enxofre, transferência de rocha, alimentação de
osso de fusão e de fusão de enxofre, etc., tal como já sublinhado com os questionamentos à glose de serviços de movimentação interna. Entretanto, o direito recorrente falece pela ausência de documentos para comprovar suas alegações. Nesse ponto, constata que, ao menos, não foi citado pela recorrente o contrato. Vocês sumiram aqui, vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Aqui está ruim mesmo o negócio, está piscando. Eu só estou vendo 4 pessoas. Bom, vou continuar. Entretanto, o direito recorrente falece pela ausência de documentos para comprovar suas alegações. Neste ponto, constata-se inexistir, ao menos não foi citado pela recorrente, o contrato ou qualquer outro documento que demonstre a realização do negócio de locação de máquinas. Descritivo do tipo de maquinário ou equipamentos foi trazido pela recorrente. Neste contexto, mantém-se a glosa. Ok, passo ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Como relator. Doutor Jorge e doutor Zé Renato. Acompanhe o relator. Doutor Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Tá, equipamento agora é pedido de diligência, né? Doutor Walker. Por fim, afasta-se o pedido de diligência formado pela recorrente na medida em que tal ato não se presta a sanar deficiências probatórias que deveriam ter sido cumpridas pela parte nas devidas fases processuais. Inciso 335. Com efeito, o procedimento de diligência restringe as situações em que a autoridade julgadora tem dúvidas em relação às provas oferecidas pela parte, de forma a impossibilitar o julgamento, o que não é o caso dos autos. Diante do exposto, rejeita as preliminares de nulidade no mérito do parcial provimento para reverter as glosas em relação aos gastos com armazenagem, movimentação interna e remoção de gesso e fretes utilizados na aquisição de insumo, mercado interno, eu incluí aqui, e para transporte interno de matéria-prima importada. É como eu voto, presidente? Ok, doutor. Então, aqui ficou. Após os membros colegiados, unanimidade de votos sem não conhecer de parte do recurso. Né? O senhor não conhece uma parte do recurso. Foi. Sim, sim. Só dá uma adequada lá. Perfeito. Vou colocar aqui, verdade. Na parte conhecida, unanimidade de votos de rejeitar a preliminar arguida. Uais, tem mais de uma? Eu já são 2. Tá, então as preliminares. No mérito, por maioria de votos, se dá parcial provimento para reverter as glosas em relação aos gastos com armazenagem, movimentação interna e remoção de remoção interna, remoção de gesso e fretes utilizados na aquisição de insumos no mercado interno. Vencidos. Walker, Zé Renato, Rafael e Denise, que revertiam os fretes utilizados na aquisição de insumos importados. Designado o ilustríssimo Jorge, que é o rei da aduana, para redigir o voto vencedor quanto à impossibilidade de aproveitamento dos fretes na aquisição de insumos importados. Esse foi por qualidade, né? Oi? Esse foi por qualidade, foi né? Por qualidade, mas o resultado final, ele é por maioria com esses vencidos. Então, estou copiando esse resultado. Mas aqui não é crédito? Oi? Não é crédito? Sim. Não, como crédito. Que não é auto-infração? Sim. Então o quê? A qualidade. O que tem a gente está dando crédito, não está invertido? Sim, mas esse caso aqui, a qualidade é aplicada. É o auto de infração que não é aplicado. Tá. Não, você tem razão. Realmente. Eu que inverti. Você inverteu. Então, estou copiando até o item 63. Senhores, pelo avançado da hora,
Vamos interromper a gravação para voltar às 14 horas e 1 hora aqui para a gente. E ficamos com alguns processos para serem feitos à tarde ou no... Tem uns aqui que eu vou ter que fazer porque são repetitivos, mas a gente consegue fazer, tá? Então, peço para interromper a gravação, Janaína.